Agora, olha só, virando a página aqui, mas seguindo ainda um pouco aqui nessa seara policial, e o tão falado, talvez um dos nomes mais falados do Brasil desse 2025, e o tal rapper Oruan. Tanto tem sido dito sobre a lei anti-Oruan, né? Mas o rapper que inspirou esse projeto de lei, pelo visto, que pretende, pelo menos, né, impedir que prefeituras Brasilzão afora contratem shows de artistas que fariam apologia ao crime nas suas letras, certo? E ter financiamento público brecado nesse sentido. Pois é, ele roubou as manchetes ontem, pessoal, ele que é filho do notório Marcinho VP, e resolveu causar na tarde de ontem, basicamente dando um cavalo de pau, igual um alucinado, ali dirigindo o carro dele. Naturalmente foi abordado por policiais numa rua no Rio de Janeiro e fez foto na viatura, foi levado para a delegacia, teve a fiança paga pelo cantor Orochi, que chegou inclusive de McLaren ali ao resgate do seu querido Oruan, e logo foi solto, livre, leve e solto. E, claro, evidentemente, tudo acompanhado por fãs, micaretas e festas e pirotecnia em volta dele, mas no final das contas, pelo visto, era tudo marketing. Será? Vamos ouvir. Por quê? Por que, David de Tarso? Isso porque a tropa do Oruan, né, como ele denomina em uma das músicas, vai lançar um novo álbum intitulado Liberdade. Olha só. É isso mesmo. Ele usa a foto do pai nas camisetas de divulgação e tem música que deu até nome da lei anti-Oruan. Aí, muitas pessoas estão dizendo, olha, esse cavalo de pau, na verdade, foi uma estratégia de marketing. Bom, sinceramente aqui, ou trata-se... Cara, o sujeito vai lá, faz essa loucura, ele acaba sendo abordado, fichado, preso temporariamente, solto, paga a fiança, horas depois lança um álbum chamado Liberdade. Ou, sinceramente, é a maior coincidência do mundo, ou é uma das pegadinhas que nem o João Kleber, nos seus momentos mais ousados, seria capaz de arquitetar. Eu já acho que a primeira alternativa é a mais provável. E vocês? Mano? Aparentemente é uma estratégia de marketing e, enfim, há até pessoas que podem tratar essa atitude dele como uma espécie de performance na arte pop, né? Ou seja, ele está lidando com os limites entre ficção e realidade, gerando a interação, inclusive, do próprio Estado com a sua obra. Então, ele, ao que tudo indica, ele filmou a abordagem, ele estava preparado para fazer com que essa interação do mundo real entrasse na sua obra ficcional. Isso é algo que na arte é um fenômeno desde o século passado, e a gente precisa entender como vamos lidar com isso. Porque, de fato, no caso do Oruan, ele está sempre tensionando esses limites. Até onde vai a arte dele, até onde vai a realidade de um mundo que ele transita. Ele nasceu a partir do crime organizado, né? Ele é filho do Marcinho VP, líder do Comando Vermelho. Então, ele, de fato, até que ponto ele está cantando na sua obra a crônica da vida real que ele viveu, mas fazendo uma crônica disso, e até que ponto ele está tensionando a vida cotidiana em prol do crime. Essa é a grande discussão, mas o fato dele levantar essa discussão na sociedade já acaba sendo uma consequência da própria arte. É pouco crível, né, Pepe, que, dado o clima de guerra instalado no Rio de Janeiro, que Oruan não tenha feito esse cavalo de pau na frente de uma blitz sem ter o mínimo de, sabe, antevisão, ou pelo menos ter preparado isso em algum grau e saber no que ia dar. É pelo menos a minha suspeita. E a sua? Não, concordo, Marinho. Não tem dúvida que o Oruan sabia exatamente onde estava a blitz e ele foi com o carro lá para exatamente ser detido. Cavou o pênalti. Ele não foi preso, né? Ele não foi preso, ele foi detido, né? Detido. Tanto é que... É tipo preso para advogado. Não, pelo contrário, pelo contrário. Não, pode acabar o programa depois. É tipo o quê? Eu não entendi. Preso para advogado. É tipo preso. As pessoas estão assistindo, escutando, é preso. Repita. Não. Tem uma diferença muito grande, porque assim... Vamos lá, você é preso quando você comete algum crime dentro do Código Penal. Sim. Né? O que o Oruan fez não é crime. O que o Oruan fez é uma contravenção. O que ele está sendo acusado é direção perigosa. É algo que está descrito no Código de Trânsito brasileiro. Ou seja, ninguém é preso por condução violenta do veículo, né? Perigosa do veículo. Então, na verdade, ele nem poderia ser preso por conta disso, né? Então, ele fez exatamente, né, essa manobra perigosa para ser levado para a delegacia, pagado a fiança
e ser liberado em seguida. Então há muita diferença entre a questão de prisão mesmo e questão de contravenção mesmo. E aí tem uma questão que eu discordo do Mano, né? O Oruan, ele entrou no noticiário muito por conta da questão da lei anti-Oruan, né? Que está sendo divulgada aí no Brasil todo, vários vereadores estão colocando esse projeto de lei nos seus municípios, vários estados também. O Kim colocou na Câmara dos Deputados. Ou seja, ele está no holofote por conta dessa lei. Então, quando ele faz isso e traz um negócio da liberdade, ele está mostrando que ele é antissistema, né? Ele está mostrando que está sendo perseguido pelo sistema. Então, claramente, é comunicação que ele está fazendo com o público e com a mídia, dizendo que ele quer liberdade para atuar, liberdade para cantar, liberdade para poder performar a sua arte. Então o recado dele, para mim, é visível em relação a isso. Mas, infelizmente, não dá para a gente compactuar com uma situação. Não dá para você mobilizar a máquina pública, né? Mobilizar a polícia. Imagina o quanto de policiais foram presos, né? No sentido de ficar com o Oruan por conta disso do Oruan. O quanto da máquina pública na delegacia foi gasto por conta desse negócio do Oruan. Então, realmente, tem uma questão muito anterior a isso. Isso de perseguição, tudo. Agora, você acha que ele é uma vítima da sociedade, Pepe? Como é que é vítima da sociedade? Quem? Não, peraí. Você acha que ele é uma vítima da Não, sociedade? o Oruan é rico, cara. O Oruan é milionário. Rico, milionário. Não tem nada de... Já foi, provavelmente, assim, na comparação ali com seus pares. Ele é o cantor de trap mais escutado do Brasil, isso é um fato. A música dele teve no top 10 do ano passado. Três músicas no top 10 do ano passado. E continua no top 10. Agora, o fato é que, mesmo com todo o fato que ele basicamente nunca teve contato com o pai, ele não tem culpa de ter sido, enfim, de ser o sobrinho de consideração do Elias Maluco. Lembrando, Elias Maluco, que picotou o jornalista Tim Lopes, que estava investigando o caso de pedofilia e tráfico infantil em comunidades no Rio, que era jornalista da Globo. Ele, não é que ele simplesmente, por circunstâncias, tem esse vínculo afetivo, né? Ele tatuou o rosto desse sujeito e sempre fica cultuando a liberdade do pai. É o pai dele, do pai. É o pai dele. É o pai dele? E até pegando... Direito ele tem. O pai Mas dele daí tá você preso, dizer que isso né? não tem, que não é revelador da atuação dele, eu também não sei o que é. Jess. Eu não gosto de fazer um juízo de valor sobre a relação do Oruan com o pai. Então, por exemplo, quando a gente debate o PL do Oruan aí sobre a égide de dinheiro público, apologia ao crime, eu tendo a ser favorável ao PL realmente proibir dinheiro público nesse tipo de caso. Mas quando a gente olha para a situação dele, do pai, o uso da camiseta, eu acho que é uma relação muito mais complexa e profunda até de uma criança que cresceu sem pai, provavelmente com pessoas que ainda usavam um pai, de eu fazer um juízo de valor se é errado ou certo ele usar a camisa. Eu não usaria, mas aí eu só sou apta a falar da minha verdade. Mas o que é interessante nesse caso aí? O Oruan não só deu um cavalo de pau, como ele estava com a carteira vencida também, então ele não estava portando ali, ele não tinha habilitação suficiente para estar dirigindo aquele veículo. Se é um golpe de marketing, funcionou muito bem, porque a gente está falando dele, desse evento, e promovendo ele em um certo grau. Inclusive, eu acho que uma grande discussão sobre o PL Oruan é que deu muito mais visibilidade para o Oruan. A primeira vez que eu escutei uma música do Oruan foi por conta desse PL, porque eu queria, gente, mas qual que é o problema aqui que tem? Então, assim, eu acho que o Brasil está sabendo mais sobre ele por conta dessa repercussão. Mas, de fato, a lei está aí também, o projeto de lei está para ser discutido. Acho isso importante. Só que o que é interessante aí? Tinham vários fãs do Oruan no local, que meio que polarizaram com o momento em que ele foi, nas palavras do advogado preferido de Jess Peixoto, detido, não preso. Então, no momento em que ele foi ali detido, o que aconteceu? Ele ficou numa situação que os fãs estavam lá, que teve um certo confrontinho Lembram com a da polícia. Deolane há pouco tempo? E teve um certo confronto com a polícia. E, em relação a isso, tinham alguns jornalistas. E teve algum atrito com jornalistas. Dentre eles, um jornalista do SBT foi agredido pelos fãs do Oruan. O Oruan até mesmo se pronunciou no X, no Twitter, falando que não concordava com isso. Mas, assim, isso mostra o nível de animosidade. E o discurso do rapaz que pagou a fiança também estava recheado de imprensa e falou muito sobre isso. Até erroneamente colocando que ele elegeu uma vereadora em São Paulo. Amanda Vettorado, que apresentou o projeto, foi eleita bem antes de entrar nesse problema aí com o Oruan, um desconhecimento total. Mas, assim, claramente aquilo tem uma ação de narrativa por trás, de força por trás, e vai ter a repercussão. O nome do Oruan tá aí na sociedade. Mas é aquilo também, né? Provavelmente vai ficar por isso, né, Mano Ferreira? E o cidadão de bem que não viola... Multa. Como? 60 mil de fiança, no caso. Pra ele é uma cosquinha, sejamos sinceros. Mas mesmo se não for, não, tá bom, é um Talvez prejuízo. pague o custo da operação de detê-lo, né?
Não, ok, mas o meu ponto é, no clima de guerra instalado no Rio, o sujeito vai lá, faz essa manobra alucinada na frente de uma blitz. Uma blitz. A chance de um carro desse não sair peneirado ali, igual um queijo suíço alvejado por tiro da polícia, beira zero. Beira zero. Mas era um então, carrão, se isso não é revelador que teve, de alguma maneira, uma jogada ensaiada, tem que ser muito ingênuo para acreditar que não. E você aí, cidadão de bem, que não viola nenhuma lei de trânsito, e se violar vem uma multa escorchante no teu lombo, tem que, enfim, lidar com as consequências, né? Bom, Brasilzão seguindo adiante. Mais um dia normal no Brasil. Carros foram atingidos, né? Hã? Por muito menos carros foram atingidos. Mas era na Barra da Tijuca, um carrão. Assim, a polícia não ia sair atirando no carro. A realidade é que ele tinha noção. Essa diferença que a gente deveria ter. Vocês estão achando o Oruan mais corajoso Ainda do que bem ele que não foi. teve tiro, né, meu? Porque no final das contas, a chance dele levar ali tiro por conta disso seria muito baixa, por se tratar de um carro de luxo dentro da Barra da Tijuca. Mas o normal é que não tenha tiro, né? Vamos combinar. O normal é que não tenha tiro, né? Concordo. O normal é que não tenha tiro. Anormal. Conseguiu pegar a pessoa, não tem por que atirar no carro. Procedimento esse, protocolo esse, porém, enfim, também desculpa, tudo que foi dito aqui, suposições e hipóteses, mas uma coisa é certa, aconteceu o que aconteceu e está aí tendo uma baita de uma propaganda gratuita, orgânica, em torno do lançamento do novo álbum dele, Liberdade. Desculpa. Na vida e na política não há coincidências, como diria o velho Tancredo. Você sabe qual que é a 10, capa? 26... Perdão? A capa do álbum? Você vai continuar dando marketing aqui gratuito. Fica à vontade. A capa do álbum Liberdade é o pai dele, ele vestido com a camisa do pai. Então, assim, no final do dia, eles estão construindo uma certa narrativa não pública, mas privada de apologia ao crime da mesma forma. Que a Jazz era a tropa, né? Era a tropa. Tô de vermelho, tropa. né? Olha lá. Comunista ali.